Fala, torcida tricolor, que é Joy, marca um 10 na área. E o nosso convidado de hoje é o José Ilan. Ele é jornalista e apresentador da Fox Sports. Tudo bem, Ilan? Oi, Joy, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui na Netflu mais uma vez. Estamos à disposição. Prazer é nosso, Ilan. Bom, vou começar perguntando para você sobre a sua trajetória, né? Você passou um tempo aí na Globo e aí em 2012 você foi para a Fox Sports. Conta pra gente um pouco dessa sua trajetória e como começou a sua paixão aí, né, pelo jornalismo esportivo, pelo esporte em geral. Eu comecei a trabalhar no início dos anos 90, né? Acho que em 1990 mesmo. Primeiro trabalhei em rádio, na Rádio Tupi, até com um companheiro que está comigo hoje na Fox, o João Guilherme, que é narrador, trabalhava comigo lá em 91, 92. Estou fazendo 30 anos de profissão esse ano, de 2020, tendo trabalhado em rádio, depois direto. Trabalhei um pouquinho em site também, em revista, mas enfim, basicamente mais em rádio e em TV. Os primeiros 3, 4 anos da profissão em rádio, depois fui para a televisão, em 93, 94, na TV Globo, passei pela TV Manchete um tempo, e voltei para a Globo em 99, ficando até 2012, tendo ficado os últimos anos desse período no site Globoesporte.com. E aí, em 2012, no comecinho do ano, eu fui para a Fox e estou até hoje. É algo que a gente realmente descobre naturalmente, né? Eu hoje consigo me lembrar que na época de escola tinha aqueles campeonatos de futebol que todo mundo tem, né, quando está no colégio, e me lembro de ter feito em algum momento espontaneamente analisado atuações, dado nota para os jogadores que estavam jogando aquelas partidas e botado numa cartolina no mural da escola. Então acho que é algo que me acompanha já há muito tempo, muito antes de eu ter me dado conta de que gostaria de ser jornalista e especificamente jornalista esportivo. Então é algo que a gente faz com prazer, e trabalhar com prazer é uma coisa que é a mais recomendável, né? Você poder fazer o que gosta. É verdade, Ilan. Você é bem ativo, né, no Twitter, brincalhão lá na hora dos jogos, dá os resultados dos jogos, até irônico às vezes, né? Você sempre fala de um amigo tricolor. E você tem bastante amizade com o Renato Maurício Prado. Fala pra gente, quem é esse amigo tricolor que você fala? Tenho vários amigos tricolores. Leandro Dias, por exemplo, é um deles. Eu tenho muitos amigos tricolores e costumo conversar com alguns deles durante os jogos. Eles me mandam muitas mensagens e eu, às vezes, reproduzo o que eles estão dizendo, né? Eu, que sou jornalista, tenho que ser um cara mais centrado, mais equilibrado, e procuro ser. Nem sempre é possível, né? Mas então eu assisto com equilíbrio, faço as críticas pertinentes, que eu imagino serem pertinentes, né? Muitas vezes estou errado, eu acho que ninguém é dono da verdade, e todo mundo tem opinião. A opinião é muito pessoal, mesmo as dos jornalistas que se preparam para estar ali, tem uma base maior, né? Tem um conhecimento, pelo menos teoricamente, um conhecimento maior, e se preparam para ter equilíbrio, porque ser jornalista e opinar como jornalista não é a mesma coisa que opinar como torcedor, né? Todo mundo aqui já foi torcedor ou é torcedor. Quero dizer que todos os jornalistas foram torcedores ou apenas torcedores um dia. Eu acho que nenhum deles deixa de ser nos seus momentos de lazer, mas a gente tem o hábito de se preparar, de fazer um aprendizado realmente, de poder opinar com um pouco de equilíbrio. E eu acho que é bastante claro, eu procuro deixar isso bastante claro nas minhas redes sociais, o momento que eu estou brincando e o momento que eu estou falando sério, né? Porque há momento para você fazer uma crítica séria, equilibrada, né? Sem ficar rasgando, sem entrar num terreno de desrespeito, seja com o treinador, com o jogador, com qualquer pessoa envolvida com o futebol. E tem momentos que você está brincando, que aquilo não pode ser confundido de forma nenhuma com desrespeito, é apenas uma brincadeira. Então isso aí ficando bastante claro para quem está lendo, eu acho que é o ideal. Então os amigos tricolores mandam mensagens, o amigo rubro-negro também manda. Tem o Renato Maurício Prado, que é um dos meus amigos rubro-negros favoritos do Twitter, né? Eu acho que aquilo ali é bastante saudável, se não avançar num terreno de desrespeito. Aí realmente perde a graça. Ilan, sobre esse assunto, o que você acha do jornalista que não revela o seu time do coração? Joy, eu acho assim, primeiro cada um tem uma opinião sobre isso. Cada jornalista tem a decisão pessoal sobre o que fazer com a sua carreira e com essa decisão de revelar ou não. Eu não vejo nenhum problema de alguém revelar o seu time. Eu nunca revelei porque não acho necessário. E a minha decisão
essa minha opinião é baseada em fatos, né? Está embasada em fatos que eu observo. Os torcedores, eles querem saber o time do jornalista por curiosidade, é uma curiosidade legal. Eu sempre quis saber também times dos jornalistas, quero muitas vezes saber time de coração dos jogadores de futebol, né? Que às vezes jogam num clube e torcem ou torciam por outro. Então isso desperta muita curiosidade do torcedor, eu entendo isso. Só que no caso dos jornalistas, isso é utilizado para colocar em xeque a seriedade e a honestidade do jornalista, né? As pessoas querem saber o time e muitas pessoas lidam com isso numa boa, e entendem que aquele jornalista é um cara sério e que tem um clube do coração, mas na hora que está trabalhando, na hora que está dando uma opinião séria, se não estiver brincando naquele momento, ele vai dar uma opinião de acordo com as convicções honestas dele, não porque ele torce ou torcia para X, Y, Z. Então, esse é o meu caso. Eu, quando estou falando sério, quando estou fazendo uma análise séria, seja sobre Corinthians, Vasco, Fluminense, Flamengo, Botafogo, Palmeiras, como nesse momento eu realmente procuro o máximo ser um cara objetivo e dar uma opinião correta, justa, mesmo que aquela opinião naquele momento se choque, por exemplo, com os interesses do meu time de coração, então eu não acho que seja vantajoso para o jornalista dizer o seguinte: olha, eu torço para o time tal, porque aquilo vai ser sempre utilizado, ou muitas vezes utilizado, para colocar em dúvida a honestidade dele quando ele der uma opinião polêmica. Significa que ninguém sabe o meu time do coração? Significa que isso é o maior segredo, mais bem guardado do mundo? Claro que não, eu não tenho nenhuma pretensão em relação a isso. Mas eu acho que as pessoas saberem ou desconfiarem ou imaginarem qual é o seu time é bastante diferente de você anunciar aquilo de uma forma pública, impressa, e que vai ser usado apenas contra você. Nunca vai ser usado a seu favor. Vai ser usado apenas contra. Mas não tenho essa pretensão toda de esconder as 7 chaves. As pessoas, às vezes, falam comigo na rua e perguntam e eu falo tranquilamente. Acho só diferente de você anunciar isso publicamente numa rede social que hoje é assistida, ou num canal de televisão, que hoje tem acesso a milhões de pessoas ao mesmo tempo e fica aquilo registrado para quem quiser consultar a qualquer momento. E agora eu vou falar com você que está assistindo a gente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ative o sininho para receber nossas notificações e seja membro aqui do nosso canal, porque aí você vai concorrer aos nossos prêmios e também participar do Fala Tricolor. Ilan, agora eu quero saber a sua opinião sobre o Campeonato Brasileiro. O que você está achando do nível do Campeonato Brasileiro, né? Está se divertindo aí com jogos? Como está sendo? Eu acho que o nível está mais baixo esse ano, por razões bastante lógicas, né? O fato da pandemia está atrapalhando bastante, eu acho que no sentido de não ter público, só isso aí já atrapalha um pouco. E esse dia eu estava me dando conta de que nós todos já nos acostumamos aos jogos sem público, né? A gente nem mais percebe que os jogos estão acontecendo de uma forma diferente. Quando recomeçou o Campeonato Brasileiro, na verdade quando começou, né? Porque ele começou depois já do período de paralisação da pandemia, quando os jogos do Campeonato Carioca recomeçaram e quando veio o início do Campeonato Brasileiro, todos nós, eu acho que você vai lembrar disso, estávamos estranhando muito, né? Os jogos pareciam um outro esporte do que a gente está acostumado, pela falta de público, pela frieza do jogo. E eu acho que nós agora já nos acostumamos com isso e não nos damos mais conta, né? De que o futebol está acontecendo de uma forma completamente diferente esse ano. Eu acho que isso ajuda a nivelar o campeonato, e a gente está vendo um campeonato mais nivelado do que o esperado. Muita gente esperava que o Flamengo fosse disparar, e eu acho que tem elenco para isso, pode acontecer ainda, mas não aconteceu. E é um time que está tendo altos e baixos no campeonato, por exemplo, trocou de treinador há pouco tempo e tal. Então, eu acho que o campeonato tem sido nivelado e nivelado mais por baixo por conta das circunstâncias, principalmente as circunstâncias da pandemia, né? Aí você fala, mas a pandemia tem todo esse efeito. Eu acho que a falta de público no estádio tem muito efeito. Eu acho que ela tem um efeito bastante... ela tem muita influência, é um fator que tem muita influência para o bem e para o mal. O time que é visitante, obviamente, contra um time de grande torcida, acaba tendo vantagem de não enfrentar um estádio lotado, e o time que é o time dono da casa, o time anfitrião, vou citar o Fortaleza, que tem uma torcida imensa quando joga em casa, né? O Fluminense foi lá há pouco tempo e venceu o jogo, não sei se teria vencido com o estádio lotado. O próprio Flamengo, no Rio de Janeiro, que ano passado botava sempre a mais de 60 mil pessoas no Maracanã, não está tendo isso. Então, assim, isso está servindo para nivelar o campeonato. É legal, porque fica um campeonato mais imprevisível, mais equilibrado. Mas eu acho que o nível técnico esse ano
acho não, tenho certeza, está mais baixo do que nos últimos anos. Há bastante tempo a gente não tem um campeonato tão nivelado por baixo, mas faz parte. Por um lado, torna ele um pouco mais emocionante e mais imprevisível. Além da falta de torcida, também tem todos os testes, né, positivos de Covid dos jogadores. Então, eu acho que isso atrapalha bastante realmente os times. Vamos falar um pouco agora do Fluminense do Odair, né? O que você está achando do futebol apresentado pelo time? Olha, o time teve momentos bons no Campeonato Brasileiro, mas eu acho que foram exceções. Eu vejo o time, em geral, jogando um futebol mediano para medíocre, e medíocre, o significado da palavra medíocre, ao contrário do que é usado normalmente, significa exatamente isso, mediano. Não é tão pejorativo o termo quanto a gente normalmente imagina que seja. Mas eu não vejo um futebol convincente, eu não conheço amigos tricolores que estejam sempre antes do jogo otimistas com o que vem, né? Com o que vai acontecer, como acontecia em outras épocas, com treinadores que tinham o time mais na mão, apresentavam uma regularidade maior no comando do time. O Odair, ele apresenta uma surpresa a cada rodada. De vez em quando é uma surpresa boa, mas eu acho que é exceção. Em geral, você tem alguma coisa para ficar desapontado antes da partida começar e termina o jogo com muitas reclamações. E os torcedores mais conscientes, mais observadores, mais equilibrados, que conseguem separar um pouco a paixão, esses torcedores e nós jornalistas que temos isso aí por obrigação, a gente consegue perceber que o resultado nem sempre é tudo no futebol, né? O resultado é muito importante. Claro que é mais importante até o resultado do que jogar bem. Porque entre jogar bem e ter o resultado, é melhor ter o resultado. Eu tenho um amigo tricolor, o Leandro Dias, aí do Netflix, que costuma cobrar muito a coisa das atuações, né? Ele gosta do Fernando Diniz, por exemplo, que tinha desempenho bom, entregava um jogo bonito, mas não tinha resultado. E uma vez ele já falou comigo sobre isso, e eu falei para ele o seguinte: entre jogar bem e vencer, é melhor vencer, mesmo jogando mal. Ah, mas o ideal é jogar bem e vencer. Claro que é, claro que é. No caso do Odair, ele muitas vezes joga mal e vence. É melhor do que jogar bem e perder, né? Mas o ideal era que jogasse melhor, esse time do Odair, fosse mais confiável, mais consistente, mais regular e tivesse resultados também. E é possível, a impressão que a gente fica é que ele comete erros. Não é um elenco maravilhoso, o Fluminense hoje não tem um elenco sequer equilibrado, a formação do elenco foi feita de uma forma bastante duvidosa, tem muitos jogadores já com data de validade vencida, mas a impressão que a gente tem é que ele tem opções no elenco que não são utilizadas nos conformes, não são utilizadas como poderiam ser. E aí eu tenho sentimentos que o Fluminense poderia estar rendendo mais. O campeonato do Fluminense, em termos de pontuação, não dá nem para o torcedor reclamar, porque a expectativa era mais baixa. Então a pontuação está acima do esperado, mas o rendimento poderia ser melhor. Não dá para pensar só em resultado, sem pensar que o time muitas vezes vence sem convencer. Ilan, a gente tem essa diferença entre os técnicos. Fernando Diniz, a torcida gostava bastante das atuações, de como o time jogava, mas que não trazia tantos resultados. Hoje em dia a gente tem o Odair, que a torcida pega muito no pé em relação às escalações, substituições, mas que muitas vezes traz o resultado. Sobre o Fernando Diniz, você pega bastante no pé dele. Fala pra gente um pouco, você acha que o futebol dele, o jeito dele escalar, o jeito técnico dele mesmo, nunca vai dar certo aqui no Brasil? Não, eu não acho isso não. Eu acho que o Fernando Diniz tem potencial, é um cara com boas ideias, é impossível não reconhecer que ele, por muito tempo, fez o time do Fluminense, por exemplo, para citar o Fluminense, né? Estamos no canal do Fluminense, então vou citar o Fluminense. É um time que jogava bem com ele, a maior parte das vezes, mas era um bem, entre aspas, é um bem aparente, porque, a meu ver, parte do jogar bem é fazer gol. Se o fazer gol não estiver mais incluído no jogar bem, nós estamos mortos, né? Porque o futebol ainda é contado com bola na rede. Só dá para fazer ponto no futebol fazendo gol. Não tem contagem de pontos como tem no boxe, como tem em esporte, em que a contagem de pontos é importante além do objetivo final, que é o gol. No futebol, só com gol você pontua. Então, não dá para a gente
ignorar esse fato. E o time do Fernando Diniz, o time dele no Fluminense, tem sido assim também em muitas situações no São Paulo, é um time desequilibrado. É um time que ataca muito, tem muita posse de bola, finaliza demais, mas é muito exposto na defesa. Como era, por exemplo, o Flamengo do Domenech Torren, que foi mandado embora e substituído pelo Rogério Ceni, né? É um time que finaliza muito, faz muitos gols e às vezes sofre mais do que faz. Então não adianta. Futebol, você tem que fazer mais gols do que sofrer. Se você sofrer 6 gols numa partida e fizer 7, ok, vai ter gente reclamando, mas você ganhou o jogo. Agora, não dá para o Fernando Diniz ter um time com 32 finalizações no Maracanã contra o CSA e o outro time em 2 finalizações, ainda que seriam sido só 2. Alguém vai dizer, então ele não estava exposto. Não, ele estava exposto sim, é que o outro time não atacava. Mas estava tão exposto que nas 2 vezes que foi lá, fez um gol e acabou sendo até o jogo da demissão dele. Então, eu quero finalizar dizendo o seguinte, eu acho que o Fernando Diniz é um cara com boas ideias, me parece ser um sujeito muito decente, muito sério, inclusive, e foi um bom jogador de futebol, inclusive no Fluminense, mas eu acho que ele tem que evoluir. E parte dessa evolução passa pela humildade dele. Eu acho que na época do Fluminense, ele em algumas situações demonstrou falta de humildade, quando ele dizia nas entrevistas coletivas que o time tinha jogado bem, que o time tinha feito uma boa partida, apesar de ter perdido. Não era mentira que a atuação parecia boa. Era apenas uma cobrança, era um momento em que ele deveria refletir se não estava muito exposto por aparentemente jogar bem e quase sempre perder o jogo em 1 ou 2 contra-ataques. Enfim, então acho que passa por ele rever esses conceitos dele em relação ao equilíbrio de equipe, em relação à parte defensiva. O Odair tem isso de bom, né? É um cara que fecha melhor a sua defesa, não tão bem assim, mas fecha melhor. Então, na época eu me lembro que o Diniz, quando era questionado pelos repórteres, mas você pretende rever isso? Ele fala, não, acho que eu estou no caminho certo. A coisa vai funcionar, a coisa vai andar, a coisa vai ser assim mesmo. Então, faltou, a meu ver, naquele momento, para mim, um pouco de reflexão dele, um pouco de humildade mesmo, para ele reconhecer que não adiantava jogar bem e perder o jogo. Isso está acontecendo agora no São Paulo. O São Paulo do Fernando Diniz é bastante diferente do que era o Fluminense com ele. Não joga tão bonito, não joga tão bem, mas tem um aproveitamento muito melhor. Então, amigo, tem horas que você tem que abrir mão um pouquinho da beleza, da estética, do jogar bonito, para ter um pouco mais de resultado. Tem que encontrar esse meio termo. Se ele conseguir chegar a isso, eu acho que ele é um cara muito promissor na carreira. Boa, Ilan. Você é um crítico ferrenho aí do Ganso, né? E muitas vezes você prefere que o Nenê jogue ao invés do Ganso. Você acha que a gente só pode ter os dois, assim, ou um ou outro, né? Essa substituição do ou o Nenê ou o Ganso, ou você acha que a gente consegue ainda utilizar os dois no time do Fluminense? Acho que não dá para utilizar os dois e não tem a ver com utilizar o Ganso junto com o Nenê. Eu acho que o Ganso não pode jogar no Fluminense. Esse Ganso atual não é um jogador que possa vestir a camisa do Fluminense. Ele foi um grande jogador em algum momento, mas já faz muito tempo, né? Ele já não é há bastante tempo, há pelo menos uns 10 anos, talvez 7, quando ainda jogou alguma coisinha, mas enfim, ele já não é um bom jogador há bastante tempo. Muita gente acha que ele não é nem mais um jogador de futebol profissional. E eu acho que isso muitas vezes está demonstrado sim. Eu não vejo ele como um jogador com atitude ou com preparo físico, com condições clínicas, né? Dá para dizer até isso, porque ele passou por cirurgia muito séria. Ele me parece sem condições clínicas e físicas de ser um jogador de futebol em alto nível, de primeiro escalão, com competitividade para estar jogando futebol nesse nível, de Série A de Campeonato Brasileiro. Isso não tem nada a ver com desrespeito, não tem nada a ver com perseguição, isso é apenas uma avaliação que eu faço e que muita gente a essa altura já faz, né? Eu já faço há mais tempo. Talvez porque eu tenha essa obrigação de olhar a coisa um pouquinho diferente. Não posso ir na onda do que o torcedor está achando legal. Ah, o Ganso é um cara famoso, o Ganso vem aí, é o camisa 10. Legal, mas ele tem custo-benefício para jogar num clube grande de primeira divisão do Campeonato Brasileiro? Se você olhar a opinião dos torcedores de qualquer outro clube, tirando os torcedores do Fluminense, qualquer outro clube, as opiniões sobre o Ganso nas redes sociais não são nem opiniões, são brincadeiras, são zoações o tempo inteiro. Os torcedores sequer levam ele a sério, é uma coisa absolutamente cômica, né? É assim que é tratado o Ganso. Eu não pretendo tratá-lo como um cara cômico, não acho que seja esse o caso, você tem que respeitar também o jogador de futebol, mas é uma opinião apenas objetiva de quem observa futebol, de quem tem que ser crítico, né? O papel do jornalista é ser crítico antes de tudo. Eu vejo o Ganso sem condições físicas, clínicas e talvez de vontade
de ser ainda um jogador de futebol em alto nível. Ilan, você acha que a contratação do Ganso foi um erro do Fluminense? Foi, e não foi dessa gestão, né? Tem que se fazer justiça. O presidente Mário Bittencourt comete muitos erros de avaliação, contratou jogadores de forma... Alguns, né? Não todos, você não pode dizer que tudo deu errado, mas alguns jogadores foram contratados de forma inexplicável, renova contratos de forma esdrúxula muitas vezes, mas não foi ele que contratou o Ganso. Foi a gestão anterior e fez um contrato de 5 anos. Dá quase para entender que tenham cometido esse erro, mas não pelos 5 anos, né? Porque quando o Ganso foi contratado, uma grande parte, para não dizer quase toda a torcida do Fluminense, achou que era uma bela contratação, é uma torcida que está carente já há algum tempo, e dá para se entender isso, como foi agora na contratação do Fred, a turma está caindo na real também já em relação ao Fred, né? Então, foi um equívoco, né? Hoje é fácil dizer? É fácil dizer, mas houve quem dissesse isso na época. Eu fui um que disse isso na época, achava que era absolutamente arriscada a contratação dele, como falei a mesma coisa em relação ao Fred, e repito, o Fred já está começando a mostrar que veio, né? Mostrar que também tem poucas condições de estar lá. Eu acho o caso do Fred diferente do Ganso, porque o Fred, pelo menos, se esforça em campo, você vê ele se entregando, ele é um cara que está dando o que ele pode dar, isso é bastante claro, tem que se fazer justiça a ele, e ele já produziu alguma coisa, né? O pouco tempo que ele está no Fluminense, ele tem tido atuações muito apagadas, muito inferiores ao que se poderia, ao que o torcedor apaixonado e talvez iludido esperasse dele, mas o Fred se entrega e já deu umas 2 assistências, já fez uns 2 gols, fez um gol importante do meio da rua, acho que contra o Vasco, se não me engano, acabou sendo até o gol da vitória, porque o jogo foi 2-1. Então, para mim, embora o Fred, a meu ver, hoje não tenha condições de ser titular do Fluminense, mas ele entrega mais do que o Ganso, né? Eu não acho que ele esteja ali a passeio, não acho que ele esteja simplesmente enganando, né? Não que o Ganso esteja enganando intencionalmente, não acho isso, mas ele não poderia estar ali, está enganando no sentido de que não tem mais condição de estar onde está. O Fred, acho que é uma questão um pouco diferente, se esforça pelo menos, mas é claro que você imaginar a contratação do Ganso hoje, depois de tudo que está acontecendo, sobretudo com esse contrato de 5 anos, é um equívoco dos maiores que foram feitos nos últimos anos nas administrações do Fluminense. Ilan, o que você está achando da gestão do Mário no Fluminense? Eu acho que tem pontos positivos e pontos negativos, né? Eu acho que o Mário consegue, fora de campo, nas finanças, resolver alguns pepinos históricos, né? Conseguiu parcelar dívidas que, de uma certa forma, atrapalhavam a viabilidade do Fluminense. Eram dívidas que, muitas vezes, penhoravam valores quando o Fluminense tinha esses valores a receber em vendas, em rendas de partidas e tal. Então, ele tomou algumas providências fora de campo, na área financeira, na área jurídica, que ajudaram a viabilizar um pouco mais o Fluminense. Não que o clube esteja viabilizado, esteja sanado, mas está um pouco menos caótico financeiramente do que já esteve, né? Hoje o Fluminense está menos caótico financeiramente, para mim é claro isso, do que estão Botafogo e Vasco. E há pouco tempo parecia que os 3 estavam mais ou menos de mãos dadas nisso aí. O Fluminense está um pouco acima. Claro, muito em função dos jogadores que o Fluminense produz e consegue negociar, consegue vender, né? Uma fábrica de jogadores em Xerém que acabam ajudando, de alguma forma, o clube a se viabilizar. O que eu questiono muito ainda na administração do Mário, eu acho, não tem como fugir disso, é algo que eu já citei aqui. Não dá para entender algumas renovações de contrato, não dá para entender algumas escolhas de contratações, e você não pode, não há nenhum tipo de atenuante para isso, se você falar, mas é o que dá para o clube contratar. Se você vai contratar um cara que não vai jogar, ou um cara que é pior do que quem já está no clube, não tem por que contratar. Você está dando um tiro no pé em relação às suas finanças, você está indo contra tudo aquilo que você está pregando sobre austeridade, sobre economizar, sobre gastar direito, sobre gerenciar a receita que você tem. Então, quando você renova o contrato do Pablo Diego, que agora foi emprestado e o Fluminense está pagando o salário, parte dele, não sei se é inteiro, mas está pagando pelo menos parte dele, você está simplesmente jogando contra o seu próprio cofre, o seu próprio orçamento. Ah, ele ganha pouco. Porque ele ganha 50 mil. No futebol, 50 mil é pouco. Ele ganha 70 mil reais. São menos 70 mil reais, 50 ou 40 ou 20 mil que sejam no cofre do Fluminense para o jogador que não vai jogar, para o jogador que atrapalha.
E isso tem acontecido em relação a jogadores que até têm jogado, mas se são jogadores ruins, não adianta contratar 8 jogadores ruins e em vez de ficar com 2 bons, né? Por exemplo, em relação agora ao Dodge, né, que está nessa situação de renovação, esteve na situação de renovação nos últimos dias, e com muita dificuldade, né? Como é que você não vai dar um aumento substancial para o Dodge, que eu nem acho que seja um grande jogador, mas é um jogador razoavelmente bom, no cenário atual do Fluminense é um jogador muito útil e necessário, né? No cenário pobre que tem o Fluminense hoje, ele é um jogador necessário, então você tem que renovar o contrato do Dodge. E talvez não renovassem o contrato dele para trazer depois 2 ou 3 que somados vão ganhar mais do que ele poderia ganhar sozinho e que já era um cara que tinha resolvido o problema. Esses 2 ou 3 que viriam podem não resolver o problema e vão ganhar mais, vão acabar ganhando mais do que ele. Então o Dodge vê que tem jogadores lá muito mais velhos que ele, menos úteis, que ganham muito mais do que ele está ganhando, e tem toda a razão de imaginar que vai ter um aumento de acordo com o que está produzindo, que, repito, não é nada espetacular, nada brilhante, mas é algo que o Fluminense hoje precisa. Um futebol razoável de algum jogador é algo necessário ao Fluminense hoje, nesse deserto de qualidade que é o time. Ilan, qual renovação você achou assim mais absurda no Fluminense nesse ano e qual contratação mais equivocada? Eita, tem que pensar aqui, né? Nesse ano você está falando? Nesse ano. Eu acho... Bom, vou citar 2 que eu acho que estão na boca do povo aí. E aí, novamente, sem nada pessoal, com todo respeito ao ser humano e ao jogador. Eu não consigo entender o que viram no Felipe Cardoso para ele ser contratado. Não é possível entender. Ele fez um gol bonito contra o Coritiba e foi só o que ele fez até agora no Fluminense, né? Que eu acho que qualquer um de nós aqui vai conseguir se lembrar. Vocês que são tricolores, torcedores, devem lembrar mais do que eu, mas eu não consigo me lembrar de algum outro lance muito, muito positivo que tenha causado uma boa impressão do Felipe desde que ele chegou. Ele se esforça, ele é um cara que corre, mas não parece ser um jogador de futebol de primeira divisão. Sequer de primeira divisão, não digo nem para o Fluminense. Ele parece um jogador de terceira divisão, né? É um cara realmente que não demonstra qualidade. Ele tem tido oportunidades, o Odair tem dado muito mais oportunidades do que parece ser razoável. Talvez por falta de opções, né? Ou não, enfim. Mas tem jogado muito e eu acho que é uma contratação que, a meu ver, não se justifica. Teve o outro também, o Lucas Barcelos, é esse o nome dele, eu acho, né? Que era um atacante que já foi até embora, foi contratado no começo da temporada. Esse nem conseguiu ficar o tempo que está ficando o Felipe Cardoso. Acho que é Lucas Barcelos o nome dele. Também algo esdrúxulo. Enfim, foram algumas contratações no começo da temporada, e alguns deles já foram embora, que realmente você fica assim, mas por que estão contratando esse cara? Mas ele é barato, é o que o clube pode contratar. De novo, o barato sai caro, né? Se você tiver muito jogador barato e nenhum bom, nenhum que seja mais ou menos caro para dar qualidade, o barato vai sair caro, você não vai resolver teu problema. Primeiro isso. E segundo, o barato somado, 30 com 40, com 50, no fim vai dar 200. É o dinheiro que você poderia contratar 2 bons jogadores. Isso é um problema, né? Isso para mim são jogadores a serem citados. Citei como exemplo o Felipe Cardoso. E a renovação realmente do Pablo Diego, a gente até imagina, né, que o Fluminense esteja, aspas, né, nisso aí, esteja refém de um empresário que ajuda, aspas, novamente, o clube a contratar jogadores e tal. Mas não dá para ser assim. Eu acho que tem uma hora que o presidente ou quem toma conta do futebol do clube tem que falar o seguinte: olha, a gente vai tentar dar uma contrapartida. A gente entende que você, como empresário, tem os seus interesses e, de alguma forma, está nos ajudando a ter acesso a alguns jogadores. Ok, mas essa contrapartida com esse jogador eu não tenho como te dar. Vamos pensar um outro. Quem mais você tem aí? Quem é outro? Eu tenho o Danilo Barcelos, né, que veio com baixíssima expectativa, mas que está jogando até relativamente mais ou menos direitinho. Então, você tem que, até na hora de você ter que compor com o empresário, não estou falando de nada irregular ou ilegal, não. É apenas um jogo de interesse entre clube e empresário, né? Há interesses dos dois lados. Então, o empresário, quando tem interesse em botar um jogador no clube, o clube, até nessa situação, mesmo que ele esteja devendo favores àquele empresário, ele tem que avaliar com mais critério. Não, esse cara aqui não vai dar para ficar. Esse não dá. Vamos com esse aqui, vamos tentar com aquele ou com aquele outro. Não com o Pablo Diego. Então aconteceu o que aconteceu. O Pablo Diego
ficou, teve o seu contrato renovado e foi por um período longo e já está emprestado. Quer dizer, quem não imaginaria que isso ia acontecer? Acho que todo mundo que, quando aconteceu a renovação, falou exatamente sobre isso. Por que estão renovando o contrato desse rapaz? E não deu outra, ele não ficou. Botaram ele para jogar 2, 3, 4, 5 vezes e ele não conseguiu fazer nada além do que já se sabia que ele faria. Ilan, para a gente fechar aqui a nossa entrevista e para descontrair um pouco, sem revelar qual é o seu time do coração, fala pra gente se o seu time está bem no campeonato, hoje. Viu, Joy? Era para estar melhor. Esse campeonato tem uns jabutis em cima da árvore, não sei se você já reparou, aquele bicho que está lá sem ninguém saber por que está, quem botou ele lá, mas você fica sempre com a impressão de que ele vai cair, né? Jabuti na árvore, você fala, ele vai cair a qualquer momento, né? Como ele chegou, eu não sei, mas ele vai cair. Enfim, eu acho que tem vários times hoje que estão fazendo um campeonato interessante. Posso citar aqui, o Atlético Goianiense está jogando um campeonato melhor do que se esperava, né? Estava melhor com o Wagner Mancini, mas está fazendo um campeonato razoável. O Fortaleza, que foi empurrado pelo Ceni, também faz um bom campeonato, vai ficar na primeira divisão, assim como o Ceará. O Fluminense é uma surpresa no campeonato em termos de pontuação, não está jogando para estar com essa pontuação toda, mas não deixa de estar fazendo um bom campeonato. Então, acho que quem torce para o Fluminense não tem tantos motivos para estar desesperado assim. Lembrem-se que no ano passado vocês estavam ali, a essa altura do campeonato, desesperados com o aproveitamento do Diniz, né, que saiu do clube com 27% de aproveitamento, e tendo que torcer para o time lá com o Oswaldo de Oliveira, depois com o Marcão, enfim, fazendo conta quase até a última rodada. Então, nem tudo é derrota, nem tudo está tão ruim assim. Ilan, muito obrigada pela sua entrevista, por ter compartilhado aqui com a gente histórias muito bacanas e suas críticas e comentários. Sucesso para você cada vez mais. Um beijo, obrigada de verdade. Agradeço, obrigado pela oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês e sempre que precisar me chama, que eu estou por aqui. Um beijo. Obrigada, Ilan. E é isso, torcedor tricolor, esse foi José Ilan e até a próxima. Saudações tricolores.